E hoje, no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, as Nações Unidas revelaram números que são considerados assustadores. E vamos olhar para esses números. Em 2021 foram assassinadas 81 mil mulheres e crianças em todo o mundo. Contas feitas, morreram 5 mulheres por hora. As Nações Unidas dizem, no entanto, que os números reais podem ser muito superiores, uma vez que muitas das vítimas não são contabilizadas. Em mais de metade dos casos, as mortes foram provocadas por parceiros ou familiares. Por exemplo, em Portugal, a situação é também preocupante. O ano de 2022 ainda não chegou ao fim, já morreram 22 mulheres, mais do que em todo o ano de 2021. Temos por isso para a conversa com Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, que se junta a nós por videochamada. Muito obrigado por estar connosco neste CNN Meio-Dia. Começo por falar exatamente destes números em Portugal. Estamos a falar de 22 mulheres mortas. O que é preciso acontecer mais? Há aqui, de certa forma, uma indiferença a estes números, porque a cada ano somam-se cada vez mais casos e há esta indiferença. Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Antes de mais, de facto, o número de homicídios no contexto de violência doméstica, que vitimam sobretudo as mulheres, tem vindo a aumentar. É uma tipologia de crime, não só aquilo que diz respeito à violência física, mas também a violência psicológica, a violência sexual, que tem aumentado, o que significa que as vítimas se sentem mais seguras e confortáveis no processo de denúncia, o que também reflete a existência de algumas respostas do ponto de vista de apoio que têm vindo a aumentar em Portugal e, portanto, refletem aqui este apoio que está a ser prestado às mulheres que são vítimas de violência. Portanto, há aqui um esforço coletivo que depende de todas as áreas da sociedade. É muito importante assinalarmos que, para além desta questão da atuação, quando há denúncias e quando há queixas, e os números têm, de facto, aumentado significativamente no nosso país, é muito importante atuarmos do ponto de vista da prevenção, ou seja, trabalharmos com as pessoas, com as potenciais vítimas, com as vítimas e com os agressores, no sentido de evitar que estas situações ocorram e, portanto, há aqui uma necessidade de atuarmos de uma forma mas é preciso para isso também conseguir chegar a essas pessoas. É fácil, é difícil? Como é que se chega a estas vítimas de violência? Sim, o que nós sabemos é que existem alguns serviços, nomeadamente serviços públicos, que estão em posições privilegiadas para, no fundo, detectar até e sensibilizar as vítimas para a sua condição de vítima. E um desses serviços será, por exemplo, os serviços de saúde. No nosso Serviço Nacional de Saúde temos a possibilidade, através daquilo que são as consultas de vigilância, de rotina e as ações de prevenção em saúde, de contactar com as vítimas ou pessoas que, embora não se identifiquem ou não se reconheçam como vítimas, o são de facto. E há aqui, de facto, algumas tipologias de violência que podem ser menos óbvias e, por exemplo, o cidadão comum identifica a violência física como uma forma muito clara de vitimação, mas o mesmo ocorre, por exemplo, com aquilo que diz respeito à violência sexual, que pode também ocorrer no contexto das relações de intimidade, ou a violência económica, ou até mesmo a violência social. Portanto, todos os profissionais que lidam com estas pessoas e com estas mulheres que estão de facto sujeitas a estas tipologias de violência podem e devem sensibilizá-las, portanto, por um lado identificar as situações e por outro lado sensibilizá-las para que reconheçam que estão de facto numa situação de vitimação, que nem sempre é fácil fazer este exercício. Há aqui também processos emocionais e psicológicos que são complexos, porque por norma, e como identificaram aqui na peça, a generalidade dos agressores são pessoas com quem estas mulheres têm relações de intimidade e, portanto, há uma ligação afetiva muito significativa, o que dificulta depois este processo de perceber e distanciar-se da situação e ter este reconhecimento que estão de facto numa situação de violência. E falou aí de vários casos, não estamos a falar só da violência física, que muitas vezes a mulher acaba por nem se aperceber que está a ser vítima, não é? Porque há também aqui um outro fator, por exemplo, a dependência económica da mulher em relação ao marido. Isso também poderá aqui levar a essa violência psicológica, por exemplo?
Sim, essa é uma das variáveis que pode condicionar o próprio processo de ruptura da relação que existe e em que muitas vezes a mulher se identifica já claramente como uma vítima, mas está numa situação de dependência económica e isso dificulta o processo de ruptura. Também existem muitas situações em que o próprio agressor, e esta é uma das estratégias que frequentemente é utilizada para controlar e condicionar a mulher, que é, por exemplo, privá-la do acesso àquilo que são até os seus próprios recursos financeiros. Há muitas situações em que a mulher, embora exerça uma atividade profissional remunerada, é obrigada a disponibilizar todo o seu rendimento ao agressor. Portanto, aqui está naturalmente muito condicionada naquilo que é a possibilidade de autonomia face a esta relação abusiva. Muitas vezes, e esta é outra das formas que os agressores têm de condicionar este processo de ruptura, prende-se com o controle das relações sociais que as mulheres podem estabelecer e devem, até para o seu benefício, do ponto de vista daquilo que é a saúde psicológica e o seu bem-estar. Privá-las de relações de amizade, isolá-las da sua família de origem, é outro dos mecanismos muito frequentes e, portanto, esta vítima está, de facto, muito isolada e condicionada na sua capacidade de tomar decisões e de se autonomizar face a uma relação que lhe traz muito dano, não é? Estas experiências têm impacto muito sério do ponto de vista da saúde, aliás, estão associadas a situações de problemas de depressão, suicídios, que é também uma realidade que muitas vezes não está claramente estabelecida, embora a investigação já o identifique. E cresce também o facto de quando existem crianças e jovens no agregado, estas são vítimas também diretas, é uma conceptualização que recentemente foi instituída também no nosso país, porque experiências de visionamento de violência são elas próprias potencialmente traumáticas e, portanto, há que atuar também junto destas outras vítimas, que são as crianças e jovens que vivenciam estes contextos de grande agressividade e de conflito. Só para terminarmos e de forma rápida, a desigualdade salarial também pode ser uma forma de violência contra as mulheres? Sim, também é uma forma de violência que se enquadra naquilo que nós categorizamos como violência social e que vem, no fundo, agravar esta capacidade ou as potencialidades que as mulheres têm de se autonomizarem, de se realizarem do ponto de vista daquilo que é a sua identidade pessoal e, portanto, também se inscreve aqui numa forma de violência perpetrada contra mulheres. Renata Benavente, são ideias muito importantes aquelas deixadas neste Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e que os números mostram que é importante que este dia continue para combater este problema. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.